Boa tarde a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para o estudo do Evangelho no nosso domingo aqui na nossa amada Casa dos Humildes. A nossa convidada de hoje é a palestrante Sônia Teodoro, do Centro de Estudos Filosóficos Espíritas de São Paulo. É um prazer imenso tê-la aqui conosco, Sônia, mais uma vez. E o tema de hoje é um tema muito caro a todos nós, aqui da Casa dos Humildes, Emmanuel e José Herculano Pires, uma leitura. Vamos fazer a nossa prece para passar a palavra para a nossa querida Sônia. Deus Pai de infinita bondade e misericórdia, agradecemos pelo amparo que nós recebemos sempre, por essa oportunidade de nossa encarnação, pelo Mestre Jesus que nos orienta sempre e nos dá uma diretriz segura. Agradecemos também aos mentores da Casa dos Humildes, sempre presente entre nós, ajudando e facilitando assim a nossa vida. Que a paz do Mestre Jesus invada os nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Passo a palavra para a nossa querida Sônia. Que Deus lhe abençoe, querida. Que assim seja. Muito obrigada. Obrigada, Valéria. Obrigada ao Sávio, o Sávio lá nos bastidores, a Valéria aqui conosco também. Muito obrigada à Casa dos Humildes, mais uma vez, que me recebe com todo carinho, não só os queridos companheiros encarnados, mas os benfeitores espirituais, que certamente velam por essa casa tão querida. Então, eu agradeço muito a todos vocês, ao querido amigo Bruno Tavares, que me convidou também mais uma vez para que nós estivéssemos juntos aqui para falar, conforme a Valéria disse, de um tema tão caro para todos nós, que é a presença do Emmanuel entre nós, juntamente com o professor José Herculano Pires. Então, eu decidi falar sobre os dois, sobre ambos, porque ambos têm muito em comum, ambos trabalharam juntos, ambos escreveram 4 livros. Eu acredito, sinceramente, que ambos já estavam juntos lá no plano espiritual, antes da reencarnação de José Herculano Pires. Sem dúvida nenhuma que eles traçaram algum projeto de trabalho lá na espiritualidade. Então, eu gostaria muito de enfatizar a importância da obra dos dois, de ambos, para os espíritas, que não estão, de forma alguma, contrários a Allan Kardec. Ao contrário, né? Ao contrário, eles endossam tudo que a doutrina espírita disse, tudo que os espíritos superiores passaram a Kardec. Então, é importante que a gente tenha sempre isso em mente. Posso continuar? Muito Siga bem. em frente, a tarde é sua. Muito obrigada, Valéria. Muito bem. Então, falar sobre o Espírito Emmanuel e a sua obra espírita, eu fiz algumas anotações por escrito, porque eu costumo preparar todas as palestras que eu faço, seminários, ou congressos, aulas, enfim, porque vocês sabem, quando um espírita começa a falar, a gente vai longe, né? Então, para que eu não vá muito longe, eu me conduzo pelos escritos, pelos textos que eu escrevi. Então, eu vou ler alguns textos e depois eu vou explicar para que fique bem claro para todos nós. Então, falar sobre o Espírito Emmanuel e a sua obra espírita, bem como de José Herculano Pires, que é considerado o primeiro filósofo espírita, é extremamente gratificante. Herculano foi considerado o primeiro filósofo espírita pela Academia Brasileira de Filosofia. Então, sem dúvida nenhuma, o reconhecimento dele, não só pelos espíritas, mas pelos pensadores, filósofos do nosso país, pelas instituições oficiais ligadas à filosofia, para nós é muito gratificante. Contudo, eu não vou me ater à biografia de ambos em detalhes, pois existem fontes seguras onde nós podemos encontrar a história e as obras desses eminentes personagens do Espiritismo. Gostaria de sugerir o meu portal de estudos, o filosofiaespírita.org, na página de vídeos, onde há 2 programas que eu fiz na TV Mundo Maior, o programa Filosofando.
eu dediquei 2 programas inteiros ao histórico das reencarnações do Espírito Emmanuel, relatadas por ele próprio. Então, as reencarnações que ele relatou, né? Há 2000 anos, famoso livro autobiográfico, Emmanuel conta-nos uma de suas vidas em Roma, na época do seu segundo imperador, Tibério César, que governou entre 14 e 37 da era cristã, sendo sucedido por Calígula. Em 2 de meus programas Filosofando, na mesma TV Mundo Maior, você poderá encontrá-los no já citado portal de estudos filosofiaespírita.org. Eu fiz a transferência desses programas, estou fazendo, aliás, a transferência com como é que se diz? A aquiescência da TV Mundo Maior para o portal de estudos, né? E que também traz a biografia do professor José Herculano Pires na sua íntegra. E fica a pergunta ou perguntas: há conexões espirituais entre Roma e o Brasil? Por que um ex-senador de Roma seria próximo ao nosso país e aos espíritas em particular? Públio Lentulus, cujas encarnações na gens Cornélia, como Lentulus Sura e Lentulus propriamente dito, à época de Cristo, foram fartamente estudadas e pesquisadas por Carlos Henrique Nagipe Assunção, bacharel em História pela Universidade Augusto Mota, e que traçou a historicidade dessa família romana e, portanto, de Públio Lentulus como pesquisas no Brasil, na Itália e na França. Em seus comentários, num artigo no portal Saber, Nagipe Assunção afirma que, quando o artigo foi escrito, não havia vestígios de Lentulus Sura em Pompeia, para onde ele se dirigira a fim de insuflar rebeliões contra Roma. Pois bem, recentemente eu mesma li e pesquisei um livro, Pompei, ou Pompeia, né, Pompei em inglês, da professora e catedrática da Universidade de Oxford, Mary Bird, a citação de uma descoberta de um mural numa rua recém-escavada, isso há 3 anos antes da pandemia, escavada por arqueólogos da mesma Universidade de Oxford, onde, veja só, consta frases referenciando Públio Cornélio Lentulus Sura, eleito cônsul em 71 a.C., como conhecido insuflador da revolta contra Roma, na guerra civil denominada Guerra Social em 91 a.C., conhecida como Conspiração de Catilina, seu parceiro Lúcio César Catilina. Sura foi padrasto de Marco Antônio, parceiro de Júlio César e posterior amante de Cleópatra. A história registrou a trágica morte de ambos, Sura e Catilina, após a malfadada revolta. No mesmo livro, Bird conta como Sura se comportava no Senado romano, suas arguições e contestações pouco antes dessa guerra civil. Portanto, a histórica presença em Roma de Sura e Lentulus, propriamente dito, está sendo desvendada pouco a pouco. Eu gostaria de ler um trecho dessa pesquisa do Nagipe Assunção, porque muitos poderão querer saber, mas se realmente Públio Lentulus estava em Roma na época de Cristo, por que ele não atuou em defesa de Cristo, não é? No julgamento de Jesus posterior, juntamente a Pôncio Pilatos. Então, o que o Nagipe Assunção escreve naquele referenciado artigo que está lá no portal Saber, ele diz assim: a conclusão é óbvia a qualquer um, sem a necessidade de nos alongarmos tanto, pois Públio Lentulus foi designado para um cargo especial e de interesse particular, tal qual havia dito Sintra de Mello, um outro pesquisador, em 1944. Fica evidente também o porquê de Públio Lentulus não intervir no processo de Jesus, pois este era um caso público.
seus poderes limitavam-se aos casos privados. Não que Pilatos lhe fosse igual, mas eram funções diferentes. Mais interessante ainda é o fato de certos cargos provinciais serem mais honrosos a ponto de não pretenderem nada em Roma, o que justifica os anos passados pelo senador em terras judaicas. Convém ainda considerar em outro fato importante, nos dias turbulentos do imperador Calígula, posterior a Tibério, portanto, um familiar seu, Gnaeus Cornélius Lentulus Gaélicos, foi executado a mando do próprio imperador. Então, segue a pesquisa do Najib Assunção, que foi uma pesquisa vasta de toda a gens Cornélia, desde um determinado ano na Roma Antiga até o período em que Públio Lentulus vive em Roma, na época do imperador Tibério, né? Muito bem. Públio Lentulus foi político, articulador e burocrata no Império. O espírito renasce tempos depois como escravo grego e cristão ainda em Roma, posteriormente em várias reencarnações como padre e presbítero, já que se tornara cristão. Evidente que as épocas nas quais nasceu não lhe franqueavam uma alternativa, já que as profissões masculinas remeteriam às guerras europeias, das quais desejava se afastar. Eu quero dar um exemplo aqui do nosso filósofo da escolástica, Pedro Abelardo, já que eu disse que essas pessoas não tinham outra alternativa de profissão senão adentrar na Igreja Católica, porque assim como nos séculos onde o espírito Emmanuel viveu na personalidade que levava outros nomes, e também Pedro Abelardo, esse filósofo da escolástica, ele era proveniente de uma família de guerreiros franceses. Ele era francês e era um educador, né? um professor da Universidade de Paris. Mas para que ele pudesse ministrar aulas lá na Universidade de Paris, ele tinha que ser clérigo, porque todas as universidades, ou 90 e tantos por cento, 99% de todas as universidades abertas na Europa, naquela época, universidades antigas, portanto, foram abertas, foram fundadas pela Igreja Católica. Então, para que um professor pudesse ministrar aulas, ele teria que ser necessariamente um clérigo, e foi o que fez Pedro Abelardo. Portanto, nós acreditamos que Emmanuel também, em outras personalidades, não tinha nenhuma outra alternativa que não se atrelar à Igreja Católica para que pudesse fazer ou ter as suas atividades desempenhadas a bom termo. Porque ele já como cristão, confesso, ele não iria se engajar a nenhum exército e a nenhuma guerra do seu tempo. O guerreiro, né? Já que o guerreiro morrera em Pompeia em 79 depois de Cristo, sob as cinzas do vulcão Vesúvio, a mesma cidade que invadira tempos atrás. Ali mesmo nasceria o Públio, futuro Emmanuel, cristão e amante do Evangelho de Jesus, que lhe salvara a filha doente e que não conseguira compreender, mesmo estando frente a frente com o Mestre. Com o tempo, coube a ele desvencilhar-se dessas influências psíquicas e adotar a postura de um verdadeiro historiador do cristianismo. Isso já no mundo espiritual. Emmanuel, portanto, fez todas as suas atividades, etc., e já no mundo espiritual ele se torna um historiador do cristianismo, já que ele já fizera a sua aderência à época em que ele ainda era Públio Lentulus em Pompeia. E como tal, engajado que foi a falange do Espírito da Verdade, coube a ele dar continuidade às abordagens ético-morais do Espiritismo, e, para tanto, veja-se o texto de número 11, de nome O Egoísmo, contido no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel, portanto, participou da elaboração da codificação espírita no mundo espiritual.
Se analisarmos as abordagens de São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, Vianney, que é o cura da aldeia de Ars, na França, são praticamente semelhantes das de Emmanuel, contudo, ressaltando ainda o estilo lógico e racional, por vezes contundentes do espírito, principalmente quando tece críticas aos desvios da Igreja Católica e de todos os tempos. Emmanuel tem um livro que leva o seu nome, Emmanuel, onde ele faz essas críticas contra a Igreja Católica, que desviou os seus caminhos, não é? Num determinado momento, principalmente lá por ano de 300, 350 depois de Cristo, e na época com Santo Agostinho também, que fez aderência à Igreja Católica de forma total. Interessante notar que Santo Agostinho volta posteriormente a refazer os seus pontos de vista dentro da própria obra espírita na qual ele esteve inserido, né? Então, alguns assuntos que lhe eram caros, como o mal, ele vai refazer, reconstruir na obra espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um artigo dele chamado O Mal e o Remédio, né? Enfim, todos esses espíritos eminentes que estiveram engajados nas fileiras cristãs católicas, evidentemente por força das circunstâncias de época, voltaram depois para trabalharem na codificação e de uma forma totalmente diferente daquela que eles trabalharam quando eram cristãos católicos, né? Principalmente durante a Idade Média. Portanto, todos os mencionados, Santo Agostinho, São Luís, São Vicente de Paulo, Paulo de Tarso, Erasto, Joana de Ângeles, Emmanuel e outros, presentes na codificação espírita, têm como objeto inspirar aos espíritas um comportamento compatível ao alto nível de conhecimento que o espiritismo proporciona e que o bom espírita professa. Eu dou destaque aqui ao bom espírita devido a uma comunicação no Evangelho segundo o Espiritismo de que todos os bons espíritas poderão encontrar um lenitivo muito maior nas palavras dos espíritos que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo e na codificação. Portanto, esse espírito não se dirige a todos os espíritas, mas ao bom espírita. Então, aqui ele faz um destaque, né? Então, como ser humano, Emmanuel demonstrou uma grande humildade ao relatar a sua triste história no livro Há 2000 anos, além de grande dose de coragem, sem dúvida alguma, pois sabia que viria a enfrentar críticas dos seus adversários no mundo carnal e no mundo espiritual, como de fato veio a enfrentar, e não somente ele próprio, mas o seu médium igualmente. Todos sabem que quando o livro Há 2000 anos veio a público, Chico Xavier foi profundamente criticado pelo movimento espírita da época, dizendo que ele faltava com a verdade, que ele havia lido o livro de histórias e etc. Não é? Então, já na sua época, o Chico Xavier teve que enfrentar as demandas da incompreensão humana, bem como o próprio Espírito Emmanuel. Conhecer-lhe a obra de Emmanuel, portanto, sem ideias pré-concebidas e preconceituosas, abstendo-se de criticar o que não se conhece em profundidade, é o melhor a fazer. Eu digo isso porque hoje nós vemos muitas críticas contra o Espírito Emmanuel, dizendo que ele contradiz a doutrina espírita. Eu vou dizer por que aliás, por que não? O que ele fala a esse respeito, né? Por outro lado, o médium Chico Xavier, nos seus momentos iniciais, era católico confesso. Com o tempo, foi se educando, foi estudando o espiritismo e adequando a sua escrita da melhor forma a expressar o pensamento dos espíritos comunicantes. José Herculano Pires diz em Mediunidade, Vida e Comunicação, que é um livro que Herculano escreveu, que, abre aspas,
Na proporção em que o médium aprende, como espírito, a controlar a sua liberdade e a selecionar as suas relações espirituais, a sua mediunidade se aprimora e se torna segura. Assim, o bom médium é aquele que mantém o seu equilíbrio psicofísico e procede na vida de maneira a criar para si mesmo um ambiente espiritual de moralidade, amor e respeito pelo próximo. Emmanuel, em sua lisura com relação à codificação espírita, afirmou, é esse o trecho que eu estava mencionando, ele afirmou em 2 ocasiões que se de alguma forma, em algum momento das suas abordagens, ele fosse de encontro ao espiritismo, que os espíritas ficassem com o espiritismo e não com ele. Eu vou repetir. Ele afirma que se em alguma das suas abordagens ele fosse de encontro ao espiritismo, que os espíritas ficassem com o espiritismo e não com ele. Portanto, sabedor que ele próprio poderia errar em algum momento, e também a sua dependência de um médium para manifestar-se, que como todos os médiums são falíveis, podem errar, apelava que ficássemos com Allan Kardec. Não há, portanto, por que desconsiderar e desaprovar a obra de Emmanuel, que é de uma riqueza moral e ética sem par. Seus ensinamentos, sua linguagem no mais puro e correto português, suas colocações de uma elegância e respeito aos seus leitores, até os que buscam contradizê-lo, é inigualável, demonstrando a sua superioridade intelecto-moral. Sugiro que estudemos a sua obra sem espírito de prevenção ou crítica preconcebida e, portanto, infundada. Ninguém é obrigado a adotar os seus ensinamentos, mas respeitá-los e respeitar a sua pessoa é um princípio fundamental da boa educação. E é assim que eu digo a todos aqueles que fazem críticas contundentes contra Emmanuel. Não há como contestá-lo, já que ele próprio disse que se ele estivesse dizendo algo contrário à codificação, que ficássemos com a codificação. Mas isso não invalida a sua obra de forma alguma, ao contrário. Bem, no que diz respeito ao professor José Herculano Pires, eu o conheci através da sua extensa obra, a começar nos meus 14 anos, quando minha mãe me presenteou com o seu livro Os Filósofos. Foi o primeiro despertar que me conduziu aos estudos da filosofia e da filosofia espírita, que já estavam latentes no meu espírito. A sua relação com o espírito Emmanuel foi próxima e muito cordial. Herculano escreveu 4 livros com Emmanuel, quais sejam Na Era do Espírito, Diálogo dos Vivos, Chico Xavier Pede Licença e Astronautas do Além. A personalidade crítica e correta do professor Herculano, que denota uma experiência vívida ou vivida em muitas reencarnações de estudos e aprimoramento em seu espírito, reconheceu em Emmanuel a sua seriedade e correção de caráter. E ambos parecem ter se reencontrado nessa reencarnação de Herculano e Emmanuel no mundo espiritual, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Os 4 livros escritos em parceria conferiram ao espírito a necessária idoneidade no movimento espírita universal, e a Herculano o endosso de obras conjuntas, onde a filosofia espírita e a moral e ética espíritas foram respeitadas e divulgadas de forma correta e extremamente elegante. Desnecessário elogiar o professor Herculano Pires, reconhecido como o primeiro filósofo espírita, conforme eu mencionei logo no começo das nossas reflexões, pela Academia Brasileira de Filosofia, pois a sua obra fala por ele. Alguns assuntos e algumas obras eu cito aqui para que nós tenhamos em mente. Filosofia,
Ele escreve Introdução à Filosofia Espírita e os Filósofos e Concepção Existencial de Deus e o Homem Novo, dentre outros. O Concepção Existencial de Deus, eu tive a oportunidade de vertê-lo para o inglês, a pedido da Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires, e foi lançado nos Estados Unidos em dezembro de 2007, em parceria com uma casa espírita de Nova York. Portanto, esse livro, Concepção Existencial de Deus, Conception of God, já foi lançado lá nos Estados Unidos para os interessados em filosofia e filosofia espírita. Herculano também fala de ciência no seu livro Parapsicologia e Ciência Espírita. Ele fala de história e religião no livro Visão Espírita da Bíblia. Ele fala de história do cristianismo no livro Revisão do Cristianismo, que é um monumento de livro, onde ele coloca todas as conjecturas necessárias para que nós entendamos todas as modificações que a Igreja Católica fez no contexto da obra cristã, já no começo do terceiro século depois de Cristo. A antropologia e sociologia, constante do livro O Espírito e o Tempo, psicologia, pedagogia, todos assuntos de pleno domínio do professor Herculano, portanto. Sua relação com o Espírito Emmanuel e sua obra destacou o mais importante romance histórico espírita, que todos já devem ter lido, que é Paulo e Estevão, que é um monumento de livro histórico romanceado, não é um livro para se ler rapidamente, conforme a recomendação do professor Herculano. É um livro para se ler devagar, é um livro para se ler calmamente, para que nós possamos assimilar não somente a história desses dois eminentes espíritos, Paulo e Estevão, Paulo de Tarso e Estevão, o primeiro mártir cristão, mas principalmente os ensinamentos morais que lá estão, né? Livro que dá sequência histórica ao Atos dos Apóstolos, que está lá no Novo Testamento, de autoria do evangelista Lucas, e trabalha a historicidade dos apóstolos de Jesus e de Paulo de Tarso e das comunidades cristãs de sua época. Emmanuel pesquisou, não na Terra, mas nos arquivos espirituais, a história da primeira comunidade cristã, trazendo à luz a vida de Estevão, primeiro mártir cristão. Sem dúvida nenhuma que eu recomendo esse livro para que ele seja lido não somente uma, mas diversas vezes, para que nós possamos assimilar os ensinamentos que ali estão. Sobejamente conhecido é o diálogo de Abigail em Sonho, de Paulo de Tarso, onde ele, enfrentando as dificuldades do seu tempo para divulgar a doutrina do Cristo, ela diz, ama, perdoa, trabalha, né? Para que ele pudesse superando as dificuldades do seu caminho esse que foi traçado pela sua própria incompreensão do que fosse a missão de Cristo e dos apóstolos de Jesus. Muito tempo depois é que Paulo de Tarso foi entender, e quando ele entendeu, ele abraçou a causa cristã com toda a sua alma, e foi quem foi, tornou-se quem se tornou, né? Ler as epístolas de Paulo, segundo Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, é ler como se fosse uma psicografia escrita pelo médium Paulo de Tarso, por inspiração de Estevão, que trazia diretamente do mundo espiritual as palavras de Cristo. Então, veja, no livro Paulo e Estevão, nós temos três personagens, nós temos o próprio Paulo, nós temos Estevão e nós temos Jesus, presentes ali nas epístolas paulinas. Todas elas foram escritas por Paulo de Tarso. A história diz, a história cristã e os pesquisadores das universidades dizem que nem todas as cartas foram escritas de próprio punho de Paulo. Sem dúvida, podem não ter sido escritas de próprio punho, mas foram ditadas por Paulo de Tarso às comunidades, às eclésias, aos grupos cristãos que ele fundara na Ásia. Conta Emmanuel que o único livro que ele escreveu de próprio punho foi
a dedicada aos hebreus. Os demais, ele ditou aos seus auxiliares e ele revisou todas essas epístolas para que fossem mandadas a essas eclésias que ele fundara na Ásia, na Itália, enfim, Israel, enfim, né, em todos os lugares, nas 5 viagens que ele fez. Uma outra coisa também importante que se diga que Paulo, até então, não se sabia o final, o fim da história de Paulo de Tarso. Agora, recentemente, descobriu-se que ele morreu decapitado por ordem de Nero, né? Mas até então, quando foi escrito esse Atos dos Apóstolos, posteriormente a todo o cristianismo lá da Idade Média, ninguém sabia o que tinha acontecido com Paulo de Tarso. E havia muitas dúvidas da historicidade desse período, né, acerca dessa historicidade, por parte das universidades. Então, Emmanuel trouxe como uma informação inédita que a morte dele se deu realmente por ordem de Nero, né? Um filme recentemente feito, Paulo, Apóstolo de Cristo, mostra essa cena de forma discreta, não é? Paulo como sendo aquele apóstolo até o último momento de sua vida na Terra, né? Consegue chamar para si, chamar para o cristianismo os romanos que estavam à sua volta, não é? As pessoas que estavam à sua volta, os soldados romanos. E, aliás, onde quer que fosse, ele conseguia levar para Jesus as almas que estavam ao seu lado. E uma coisa interessante também que Paulo lê um livro, um evangelho de Mateus, que estava de posse de Pedro, na Casa do Caminho. A história diz que o primeiro evangelho escrito, a historicidade desses evangelhos, o primeiro deles foi de Marcos, mas, na verdade, Emmanuel revela que o primeiro evangelho que foi escrito foi de Mateus. Esse é um proto-evangelho que desapareceu ao longo da história, né? Portanto, as universidades, o meio acadêmico, a história, considera Marcos como sendo o primeiro evangelho, mas não foi Mateus realmente. Só que esse livro se perdeu ao longo de toda a história. Mas está lá revelado por Emmanuel. Emmanuel, portanto, revela muitos aspectos históricos da vida dos apóstolos que nós devemos ler com muito carinho, com muito cuidado, para que nós possamos entender o tanto do esforço desse espírito lá na espiritualidade em pesquisar tudo isso e trazer para nós no formato de um livro, né? Chico Xavier, todos sabem quando o Chico Xavier contou como que ele escreveu esse livro, como que ele psicografou esse livro. Ele disse que Emmanuel, por vezes, abria telas à sua frente para que ele pudesse ver, através da vidência, o que estava ocorrendo, né, naquele momento, nas projeções mentais do próprio Paulo de Tarso, através de Emmanuel, mas muitas vezes ele era projetado para a mente de Paulo de Tarso para que ele pudesse visualizar e trazer esse livro. Então, esse livro é de uma autenticidade inegável. Esse livro, a gente pode dizer, de Emmanuel, com parceria de Paulo de Tarso, sem dúvida alguma. Paulo e Estevão. Emmanuel, portanto, pesquisou, não na Terra, mas nos arquivos espirituais, a história da primeira comunidade cristã, trazendo à luz a vida de Estevão, primeiro mártir cristão. Na sua trilogia, na trilogia de José Herculano Pires, chamada Lázaro, Barrabás e Madalena, José Herculano Pires trabalha a psicologia, analisando a ressurreição para a vida plena, a violência que se transforma em paz e o amor carnal que se transforma em amor espiritual, focados em Lázaro, em Barrabás e Madalena.
nós podemos ver que José Herculano Pires tinha, portanto, uma paixão imensa pelo cristianismo antigo, pela figura de Jesus e por todos aqueles que transitaram por sobre a terra, deixando para nós essa herança inegável de amor, de beneficência, benemerência, de posturas como que nós devemos seguir, como uma bússola, não é? Como uma orientação inegável para a nossa vida aqui nesses momentos que estamos atravessando, não é verdade? No livro de José Herculano Pires, chamado Pesquisa sobre o Amor, Herculano trata o amor entre homem e mulher de forma respeitosa, a formação da família e o respeito mútuo do casal, na relação desse casal. Aliás, Emmanuel também edita um livro sobre o tema, chamado Leis de Amor, complementado pelo livro Vida e Sexo, que são livros orientativos da família. Portanto, todos nós devemos ler com muito carinho, com muito cuidado, essas orientações que os espíritos trazem para nós. Herculano Pires procurou mostrar em sua obra que o espiritismo penetra em todas as áreas humanas, desde a mais simples até a mais complexa, com todos os livros que ele escreveu. Eu vou até repetir esse parágrafo que eu escrevi, porque eu acredito que seja da mais pura importância para todos nós, porque muitas vezes eu tenho muitos alunos que dizem assim: olha, Sônia, eu não sei como colocar o espiritismo na minha vida prática, na minha vida social, familiar. Então, muitas vezes as pessoas que buscam o centro espírita, tendo em mente orientação, elas querem aquelas orientações imediatas, né, daquele momento. Mas o espiritismo é para a vida inteira, porque o espiritismo muda a nossa maneira de pensar, de ver a vida, né? Eu me reporto a uma passagem do livro A Gênese, lá no capítulo da Teoria da Presciência, quando Kardec vai falar sobre a pré-cognição. É como se nós estivéssemos subindo no alto de um monte e visualizando de lá tudo que está à nossa volta, ao passo que aquele que não tem a pré-cognição vê as coisas à sua volta apenas do fundo de um vale. Então, eu diria que o espiritismo é como estar no alto dessa montanha, porque nós temos toda a condição de interpretar o mundo com as suas mazelas, com as suas dores, com as suas aflições, mas também com suas alegrias, por meio do conhecimento que o espiritismo nos dá e nos traz. Então, mais uma vez, eu vou repetir, porque Herculano entendeu isso e trouxe isso para todos nós. Herculano Pires procurou mostrar em toda a sua obra, que o espiritismo penetra em todas as áreas humanas, por isso ele escreveu livros sobre sociologia, pedagogia, psicologia, não é? Com todas as abordagens que ele fez, desde a mais simples até a mais complexa. Ele tem um livro também chamado, 2 livros, aliás, que eu vou citar aqui, que um deles é O Sentido da Vida, onde ele fala, tece palavras muito interessantes sobre os nossos objetivos de existência aqui na Terra. Ele também tem um livro magnífico chamado O Reino, onde ele vai falar sobre uma figura exponencial, Jesus, na figura de um jovem que está andando pelas ruas e ele encontra com algumas pessoas e ele vai ajudando aquelas pessoas que ele encontra neste mundo de provas e expiações, nessa época que nós estamos agora vivendo. É um livro magnífico, de uma poesia extraordinária, né? Muito bem. Emmanuel, por sua vez, procurou mostrar e indicar caminhos onde o ser humano pudesse descobrir a própria transcendência, pudesse recompor a sua vida, como nos livros de mensagens que ele escreveu, quais sejam Palavra de Vida Eterna, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso e tantos outros, né? Pudesse olhar-se como espírito em primeiro lugar, nós pudéssemos nos olhar como espírito em primeiro lugar, espíritos reencarnados, honrando a grande oportunidade da vida na Terra e o preparo necessário para o porvir nos mundos espirituais e materiais que desconhecemos.
Eu vou repetir também esse trecho, porque eu acredito que seja exponencial. Emmanuel procurou mostrar e indicar caminhos onde o ser humano pudesse descobrir a própria transcendência, pudesse recompor a sua vida, pudesse olhar-se como espírito em primeiro lugar, espírito reencarnado, honrando a grande oportunidade da vida na Terra e como um preparo necessário para o porvir nos mundos espirituais e materiais que nós desconhecemos. Se nós formos pensar isso, queridos companheiros, o que nós conhecemos do mundo espiritual? Quase nada, não é? Nós temos lá as comunicações do livro Céu e Inferno, daqueles espíritos que estiveram com Kardec na Sociedade Parisiense, nós temos a obra de André Luiz, nós temos obras de outros espíritos, mas é só, esse universo é imenso, é vasto, e nós desconhecemos a vida pujante que ele tem, tanto vida de seres encarnados em outros mundos, quanto seres desencarnados que transitam pelo universo. Então, Emmanuel está nos preparando para essa vivência. Por isso que ele não deve ser desconsiderado, ao contrário, deve ser lido, relido, pensado e meditado, assim como a codificação, né? Os diálogos entre ambos, Emmanuel e José Herculano Pires, os colocam frente a frente como espíritos de igual envergadura, e ambos, com seus conhecimentos e exemplos, certamente marcaram a história do espiritismo no Brasil e no mundo, certamente. Eu vou trazer a vocês agora 3 comentários do livro Na Era do Espírito, e um comentário de um livro que eu coloquei, de um trecho de um livro de Emmanuel, que eu coloquei no meu próprio livro, As Consolações da Filosofia Espírita. Então, como o meu livro é um trecho muito pequeno, eu quero começar por ele, não é? Eu teço comentários sobre o capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título O Cristo Consolador. Então, o Cristo Consolador encontra as palavras de Emmanuel no seguinte termo, que está no livro O Roteiro de Emmanuel. Abre aspas, as revelações evolucionam numa esfera gradativa de conhecimento. Todas se referem ao Deus impersonificável, que é a essência da vida em todo o universo. E no tradicionalismo de todas palpita a vida sublimada do Cristo, esperado em todos os pontos do globo. Então, vejam só que interessante, esse trecho está no livro O Roteiro, de autoria de Emmanuel, um livro de mensagens também, mensagens extremamente atuais, está inserido no contexto do meu livro, As Consolações da Filosofia Espírita. Quem desejar adquirir o meu livro, está lá no meu site, não é? No meu portal de estudos, filosofiaespírita.org. Muito bem, então voltamos aqui na Era do Espírito. Esse livro, ele foi dividido em 3 partes, né? A primeira parte é Chico Xavier, que traz a sugestão de um tema a ser desenvolvido por Emmanuel e por Herculano. Então, esse item que eu escolhi, tem mais um outro também, se nós tivermos tempo até lá, mas esse primeiro tema que eu escolhi chama-se Missão dos Espíritas, que Chico Xavier destaca do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 4. Ele diz assim, nos ofereceu a preleição sobre a missão dos espíritas, esse comentário, né? E Emmanuel vai falar sobre esse assunto, falando de progresso e vida. E, posteriormente, na sequência, Herculano Pires fala sobre respeito pelos outros, todos os dois relativos à missão dos espíritas. Então, vamos lá. Progresso e Vida, de autoria de Emmanuel. Quem lance na Terra ligeiro olhar para a retaguarda de 40 anos atrás, esse livro ele foi escrito aqui como uma observação em 1973, então ele está se reportando ao ano de 1933.
Mas esse livro continua atual, porque tudo que os espíritos falam e dizem e explicam, é sempre muito atual. Eles falam com um sentido de eternidade, eles não falam com sentido de contemporaneidade, porque eles sabem que as coisas mudam, não é? Os acontecimentos mudam, o ser humano muda. Então, veja só. Então, mais uma vez, quem lance na terra ligeiro olhar para a retaguarda de 40 anos se espantará certamente em verificando o progresso dentro do qual a vida planetária vai marchando aceleradamente para o futuro melhor. Ainda assim, reconhecerá que as exigências de ordem espiritual não se alteraram muito no curso do tempo. O homem de hoje dispõe fartamente da televisão, pela qual consegue, se o deseja, contemplar de perto as ocorrências do mundo. No entanto, não possui autoconhecimento bastante para analisar-se de modo construtivo. Veja como esse tema é atual. É um trecho, é um texto que foi escrito em 1973. Inventa o ser humano computadores que o auxiliarão efetuando prodígios de informação, de cálculo, de tecnologia avançada, mas ainda não conhece nas engrenagens perfeitas em que se expressam as leis de causa e efeito que lhe presidem a experiência e o destino. Utiliza a energia nuclear, todavia ignora ainda toda a extensão dos poderes do espírito. Realiza voos espaciais aplicando os princípios da astronáutica, entretanto, é compelido a receber aulas de relacionamento humano a fim de harmonizar-se com os vizinhos que não lhe adotam o modo de pensar ou de crer. Quer dizer, o ser humano está tão avançado sob o ponto de vista da tecnologia, mas não sabe ter um relacionamento harmonioso com o seu próximo. Precisa de cursos para isso, na verdade. Vacina-se contra as doenças epidêmicas, mas não consegue, por enquanto, imunizar-se contra os perigos do ódio e do ressentimento, da discórdia e do desespero. Se nós tivéssemos a par das vacinas contra a pandemia, tivéssemos vacinas contra todos esses elementos que ele cita aqui, nós teríamos certamente uma harmonia de um registro muito mais contundente aqui no nosso planeta, não é verdade? Desfruta os recursos do subsolo, até mesmo do próprio mar, e descobre minas de nitrogênio, de petróleo, e também descobre nos céus que o rodeiam. Não, no entanto, não sabe manejar, senão muito imperfeitamente, os valores da alma. Quer dizer, o ser humano descobre valores, tanto na terra quanto no céu, mas não sabe olhar sua própria alma. Compreendamos, diz Emmanuel, que a humanidade atual efetua proezas admiráveis em todos os domínios da natureza física, mas é necessário que os nossos corações se adaptem às leis do bem que Jesus nos legou, de modo a irmanar-nos e a respeitar-nos uns aos outros, sem o que o lazer na terra ser-nos-á fator desencadeante de tédio e delinquência, e a grandeza exterior se nos erguerá em soberbo palácio, onde prosseguiremos sofrendo a míngua de amor. Veja como Emmanuel é atual, extremamente atual. Agora nós vamos para a complementação com o texto de José Herculano Pires, que assina como Irmão Saulo. Irmão Saulo, respeito pelos outros. Todos somos naturalmente egocentrados, egocêntricos, pois o egocentrismo é a base da individualidade e, consequentemente, da personalidade. A pessoa humana é um ego conscientemente definido, e é necessário que seja assim, pois, do contrário, não seríamos um ser, uma consciência estruturada e capaz de agir. Agora, a diferença de egocentrismo com egoísmo. O egoísmo é uma deformação do egocentrismo, uma doença do ego. Essa doença se manifesta por vários sintomas bem conhecidos: a arrogância, a avareza, o comodismo,
a ganância e, sobretudo, a falta de respeito pelos outros. Vejam, queridos companheiros, esse tema também fez parte de um estudo que foi feito pelo filósofo francês da Renascença, René Descartes, que ele chamou As Paixões da Alma, onde ele diz que o egocentrismo e, de certa forma, o orgulho de si mesmo são extremamente necessários para a manutenção da vida, sem o que o ser humano não se valorizaria e não se defenderia dos achaques e dos ataques de outras pessoas contra a sua própria pessoa. Então, veja como pensadores têm pensamentos em comum, não é? René Descartes. A facilidade com que inferimos na vida alheia, com que xingamos, insultamos, caluniamos, julgamos os outros, é o maior flagelo que assola o mundo. Essa falta de respeito pelos outros é o fruto espinhento do egoísmo, que gera os conflitos no lar, na sociedade, nas nações e na vida internacional. Veja que coisa interessante, se Emmanuel disse na outra lição anterior que nós tínhamos alcançado uma tecnologia avançada, um progresso avançado, mas vejam como esses outros sentimentos nos impedem de avançar, não é mesmo? Os espíritas incumbidos da missão de restabelecer o cristianismo na Terra são os que mais necessitam de compreender esse problema. O primeiro dever dos espíritas no tocante ao respeito pelo próximo refere-se à própria doutrina que nos foi dada pelos espíritos superiores através do trabalho missionário de Allan Kardec. No entanto, a todo momento, nós vemos espíritas que pretendem, sem o mínimo de conhecimento doutrinário exigível, reformar a doutrina e superar Kardec. Quantos já que não tentaram reformar a doutrina, não é verdade? Não se trata de reformar o Espiritismo, trata-se de compreender o Espiritismo. É muito interessante e é muito importante que se faça isso. No item 4 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos a bela mensagem de Erasto, discípulo do apóstolo Paulo, intitulada Missão dos Espíritas, que devia ser lida e comentada constantemente nas reuniões doutrinárias. Erasto nos adverte: cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Veja só, atentai no vosso caminho, prestem atenção aonde vocês estão indo, ele diz, né? Emmanuel, na sua mensagem, nos conclama ao amor e ao respeito mútuos, segundo as leis do bem que Jesus nos legou. Amor e respeito não querem dizer anulação do discernimento e da personalidade, querem dizer compreensão. Precisamos amar, compreender e respeitar os outros, mas sempre nos lembrando do respeito que devemos ao Espírito da Verdade e à doutrina que ele nos legou. O primeiro sinal de obsessão num espírita, num adepto da doutrina, é a sua leviandade na aceitação das fábulas que desfiguram o ensino dos espíritos do Senhor, a falta de respeito para com o espírito da verdade. E, principalmente, eu diria aqui no nosso país, nós estamos vendo uma deturpação muito grande por força de algumas pessoas que querem inserir no contexto da filosofia espírita suas ideias pessoais. Vários movimentos deturpadores que visam colocar essas pessoas em pedestais de louvação personalista, mas que não corresponde absolutamente com os objetivos da doutrina espírita nem dos espíritos de superior evolução, como nós citamos aqui os já parceiros de doutrina, Herculano Pires e Emmanuel. Eu vou, já que nós temos um pequeno mais de tempo a mais, eu vou falar um pouco sobre defeitos e desculpas. Desta feita,
ler aqui um trechinho de um episódio que aconteceu com o Chico Xavier. Eu vou tomar aqui um pouquinho de água. Então, Chico Xavier fala de defeitos e desculpas. Emmanuel fala de chamados a servir. E o irmão Saulo, ou Herculano Pires, fala de rumo à angelitude. Veja só que interessante para nós espíritas. Todos nós queremos ser anjos, não é verdade? Anjos sem asas, naturalmente, não é? Então, defeitos e desculpas. Os antecedentes da mensagem ora estudadas são relatadas pelo médium Francisco Cândido Xavier em carta que nos enviou. Isso é Herculano Pires falando. Vejamo-los. Visitavam-nos amigos diversos que solicitavam francamente alguma opinião do mundo espiritual sobre as tarefas a que vêm sendo convocados na seara espírita. E perguntas como essas foram repetidas por vários deles. Sei que não presto, como vou trabalhar na causa do bem? Quem sou eu para poder ajudar se conheço os meus defeitos? Que fazer com as imperfeições que carrego se for servir a mediunidade? Como aceitar encargos espíritas se conheço as falhas que trago? Então, trata-se de uma depreciação pessoal que muitas pessoas trazem consigo para justificar a sua falta de iniciativa nas atividades diversas da casa espírita. Nesse ambiente, falávamos da grandeza espiritual da nossa doutrina de amor e luz, que nos concede a todos trabalho e bênção, quando a reunião começou. Aberto ao acaso, o Evangelho segundo o Espiritismo, a lição que caiu foi a do capítulo 20, item 2, que se refere aos trabalhadores da última hora. É uma das passagens mais belas do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Ao término da reunião, o nosso Emmanuel escreveu a página que lhe envio. Vejamos o que Emmanuel diz acerca dos trabalhadores da última hora. Chamados a servir. Chamados para servir, quantos de nós temos alegado até agora insuficiência, falha, defeito ou incapacidade, tentando justificar a própria omissão? Curioso pensar, porém, que o Evangelho do Senhor não nos convida para exercer o ministério dos anjos, e sim nos solicita engajamento para desempenhar o papel de servidores. É muito diferente, portanto, não é? Nesse sentido, importa recordar os elementos imperfeitos da própria Terra, convocados para a organização socioplanetária, com quantas deficiências com que se caracterizam. Enumeremos alguns. Aí ele vai naquele hábito que ele tem de dar exemplos para depois concluir. Aliás, é muito interessante nós analisarmos os textos de Emmanuel, porque ele lança a ideia principal, depois ele dá exemplos e finalmente ele conclui. Ele trabalha assim a maioria dos textos de mensagens dele. Então, agora ele deu a introdução, agora ele vai dar os exemplos. A pedra é agressiva e capaz de ferir, mas suportando corte e ajustamento, é a base da moradia e da entrada nobre em que os homens edificam intercâmbio e segurança. O solo em si é matéria primitiva concentrada. Todavia, em se deixando tratar convenientemente, é celeiro de produção intensiva. Certos fios metálicos atirados ao léu são resíduos para a sucata. No entanto, se ligados ao serviço elétrico, fazem-se de imediato condutores de luz e de força. Os bichos da seda não são agradáveis ao olhar, mas se atendem aos programas de trabalho dos sericultores, dão origem a tecidos valiosos e muito belos. O ouro é a garantia simbólica das riquezas de cúpula da organização social. Entretanto, o esterco é o agente que assegura a vitalidade e o perfume das rosas. Chamados para servir,
Eis a indicação do mais alto no rumo de quantos amadurecem nas experiências do mundo, buscando a compreensão do bem. Se escutaste semelhante convite, não alegues inutilidade ou imperfeição para cobrir a própria fuga. O Senhor nos conhece claramente a condição de espíritos ainda incompletos, mas se nos dispusermos a lhe ouvir a palavra, disciplinando-nos para o valor da utilidade, estaremos logo no clima do progresso em plenitude de melhoria e de elevação. Eu gostaria de destacar também a maneira poeta com que Emmanuel escreve para nós. Em todos os seus escritos, em todas as suas mensagens, ele escreve como se ele estivesse fazendo poesia, porque ele quer sensibilizar as pessoas que estão à sua volta, ele quer sensibilizar todos aqueles que estão necessariamente buscando orientações, não é? Então, ele fala de uma maneira suave, ele não fala de forma agressiva, de jeito nenhum, né? Nós não temos notícia de nenhum texto de Emmanuel em que ele fala, em que ele se dirige às pessoas de maneira agressiva. Ele não defende a doutrina espírita de forma agressiva, depreciar pessoas que, por uma razão ou outra, não compreende o que o Espiritismo define como sendo postura de vida, modificação de pensamento, postura de comportamento, não é? Então, de forma alguma, ele não tem uma abordagem depreciativa do próximo. Ao contrário, ele trata as pessoas de uma forma educada, de forma elegante, a fazer com que as pessoas se conscientizem, mas, ao mesmo tempo, caiam em si. Então, há muita diferença da gente entender isso e compararmos com muitas observações que são feitas atualmente no sentido de depreciar pessoas, depreciar movimentos, depreciar eventos de caridade como sendo algo que já está fora de moda. A caridade nunca estará fora de moda, ao contrário, ela faz parte do centro espírita, não é? O centro espírita ensina a caridade para que ela possa ser vivida dentro da casa espírita e fora da casa espírita, principalmente, onde a dor e o sofrimento estão mais pungentes, não é? E as pessoas estão precisando dos espíritas de boa vontade. Muito bem, então, na sequência de defeitos e desculpas, que é os trabalhadores da última hora, escolhido pelo Chico Xavier, os chamados a servir de Emmanuel, agora nós temos a conclusão de Rumo à Angelitude, do irmão Saulo ou José Herculano Pires. Nos termos da doutrina espírita, do demônio nasce o homem e do homem nasce o anjo. Estamos todos no rumo da angelitude. A nossa humanidade, nossa natureza humana, caracteriza-se pela imperfeição, pelo predomínio dos instintos, pelos resíduos da animalidade ainda atuantes em nossa constituição psicossomática. Mas esses resíduos vão sendo eliminados na lapidação das vidas sucessivas. E como somos conscientes do processo de lapidação a que estamos sujeitos, podemos e devemos ajudar esse processo. Basta um olhar atento ao nosso redor, para verificarmos a realidade dessa concepção. As criaturas humanas estão dispostas numa escala progressiva que vai do bandido ao santo. O malfeitor de hoje será o cidadão honesto do futuro. E este, por sua vez, será o santo de amanhã, dependendo esse amanhã, em grande parte, do esforço evolutivo do interessado. Por quê? Porque o ser consciente apressa ou retarda a sua própria evolução. O chamado para o serviço do bem é a oportunidade que Deus oferece à criatura imperfeita para acelerar a sua caminhada rumo à perfeição. Quem não aproveita a oportunidade divina, pegando-se por comodismo
ou displicência aos seus defeitos, desculpando-se com as imperfeições naturais que ainda carrega, furta-se ao cumprimento do dever espiritual. É interessante como Herculano Pires vai ao encontro daquelas questões mais íntimas da pessoa humana, assim como Joana de Ângeles também nos aponta os nossos defeitos, Herculano também, porque ele conhece os defeitos da alma humana. Então, ele não somente vê o receio que aquela pessoa tem de trabalhar, mas ele vê também, vamos colocar aqui, aquele sentimento de preguiça de não querer trabalhar na casa espírita e fazer os trabalhos que lhe compete fazer, principalmente agora, nesses momentos difíceis que nós estamos atravessando com a pandemia, com as casas espíritas todas fechadas, mas isso não impede de nós montarmos uma cesta básica e levarmos àqueles que estão mais necessitados. Não nos impede de tecer em tricô, em crochê, uma malha, uma manta, qualquer agasalho que seja, e levar para essas pessoas que estão necessitadas. Então, como eu disse anteriormente, o Espiritismo nos prepara não para nós ficarmos enclausurados dentro do centro espírita, mas para que nós saiamos lá fora a tentar auxiliar as pessoas que estão precisando com a nossa palavra, com a nossa atitude, com as nossas ações, para que essas pessoas possam ser mais felizes, menos infelizes, menos depressivas, principalmente nesse ambiente pandêmico que nós ainda estamos vivendo. Agora, com as aberturas, com o devido cuidado, mas nós podemos e devemos ajudar as pessoas que estão à nossa volta. É essa a função do espírita. O espírita não pode ser um espírita de gabinete, não pode ser alguém que fica somente falando sobre o espiritismo, nas venturas espirituais, naquilo que a doutrina declina, enfim. Não, o espiritismo não é espiritismo de gabinete, é espiritismo nem de academias, é espiritismo de ação, é espiritismo de comunhão. Se nós não entendermos isso, nós não estamos sendo espíritas, nós estamos sendo apenas intelectuais soberbos da doutrina espírita, não estamos levando o espiritismo aonde ele deve chegar, que é as pessoas humanas, que é as criaturas humanas. Eu vou dar um exemplo aqui da minha irmã, que mora de criação, que mora nos Estados Unidos, a Nair. Durante muito tempo, ela não é espírita, ela é de uma outra igreja muito grande lá nos Estados Unidos, né? Se não me engano, os Mormons, é dos Mormons, isso mesmo, ela faz parte dos Mormons, e eles fazem muita caridade também. Então, o que ela faz? Ela foi levar a palavra de Jesus, o Evangelho de Jesus, para aqueles soldados que voltam das guerras que os Estados Unidos têm de redor do planeta, né? Então, ela leva essa palavra para eles, conversa com eles. O marido dela, quando estava aqui entre nós, também fazia a mesma coisa, não é? Então, aconselhava aqueles jovens jovens traumatizados, muito com depressão, muitos em vias de se suicidar. Aliás, o índice de suicídio entre os soldados americanos que voltam das guerras é um número enorme. Então, ela vendo isso e se sensibilizando com isso, ela foi até onde estão esses veteranos de guerra e foi auxiliar essas pessoas com a aquiescência da igreja dela, mas ela fez a caridade da forma como deveria ser feita, não é? Muito bem, quem não aproveita, diz ainda Herculano, vou repetir aquele capítulo, aquele trecho. Quem não aproveita a oportunidade divina, apegando-se por comodismo, displicência aos seus defeitos, desculpando-se com as imperfeições naturais que ainda carrega, furta-se ao cumprimento do dever espiritual. Mas as leis de evolução não o deixarão parado por muito tempo. Por isso, ensinou Jesus, quem se apegar à sua vida, perdê-la-á, mas quem a perder por amor a mim, salvá-la-á. Olha só como que nós temos todos esses ensinamentos aqui à nossa disposição. Nós não aderimos, não fazemos aderência porque nós não queremos, não é verdade? A gente precisa fazer, porque nós estamos chegando num momento grave da nossa evolução.
Então, precisamos buscar nos ajudar, ajudando o próximo, ajudando aqueles que estão à nossa volta. O comodista será sacudido e alijado do seu comodismo, mais hoje, mais amanhã, pela vergasta da dor. O sofrimento é tão grande na terra porque maior é o comodismo dos homens. A seara continua imensa e os trabalhadores ainda são tão poucos. Não somos anjos para sermos perfeitos e puros, mas trazemos em nós as potencialidades da angelitude. Se não acelerarmos a nossa lapidação pelo serviço, o lapidário oculto e que está oculto em nós mesmos agirá como convém para completar a sua obra. Aqui não é uma ameaça. Muitas vezes as pessoas veem esses trechos em Herculano e pensam que ele está ameaçando. Ele não está ameaçando. Ele apenas está dizendo o seguinte, olha, quando você não trabalha pelo bem, o bem te busca de qualquer forma, né? Então, se nós estamos necessitados de trabalho no bem, vamos fazê-lo de forma espontânea. Existe uma fala, um trecho de uma fala que diz sobre o amor, né? Aquele amor que Jesus disse para que nós pudéssemos sentir sobre o nosso próximo, o amor a nós mesmos, mas principalmente o amor ao próximo, principalmente o amor ao inimigo. Veja, nós confundimos muito amor ao próximo como gostar do próximo. É possível gostar de um inimigo? É claro que não, mas nós podemos amá-lo, amar à distância. Então, o amor ao próximo implica não em gostar daquela pessoa, mas em respeitá-la, em amá-la à distância. Se nós temos inimigos, e quem de nós não os tem, mesmo que não queira, se nós temos desafetos, vamos amá-los à distância, vamos orar por eles, não é? Nós não precisamos gostar de pessoas que estão à nossa volta, pessoas que sequer a gente conhece, mas nós precisamos amar-nos uns aos outros para que o mundo seja um mundo mais suave, mais feliz, não é? Veja, eu abri aqui, casualmente, ao acaso, para que nós possamos encerrar aqui as nossas reflexões, no mesmo livro, Na Era do Espírito, que é um trecho de um texto do espírito André Luiz, chama-se Regras de Felicidade. Olha só, eu acho que fecha com chave de ouro as nossas reflexões da tarde de hoje. Lembre-se, diz André Luiz, de que os outros são pessoas que você pode auxiliar ainda hoje, das quais talvez amanhã mesmo você precisará de auxílio. Todo solo responde não somente conforme a plantação, mas também segundo os cuidados que receba. Aqueles que renteiam conosco nas mesmas trilhas evolutivas assemelham-se a nós, carregando qualidades adquiridas e deficiências que estão buscando liquidar e esquecer. Reflita nos arranhões mentais que você experimenta quando alguém se reporta refletivamente e refletidamente aos seus problemas e aprenda a respeitar os problemas alheios. Veja, são regras simples, não é verdade? Pensemos no bem e falemos no bem, destacando o lado bom dos acontecimentos, pessoas e coisas. Toda vez que agimos contra o bem, criamos oportunidades para a influência do mal. Mostremos o melhor sorriso, o sorriso que nos nasça no coração, sempre que entrarmos em contato com os outros. Ninguém estima transitar sobre tapete de espinhos. Evitemos discussões, diálogo, na essência, é intercâmbio. Se você tem algo de bom a realizar, não se atrase nisso. Hoje é o tempo de fazer o melhor. Estime a tarefa dos outros, prestigiando-a com o seu entusiasmo e louvor na construção do bem. Criar alegria e segurança nos outros é aumentar o nosso rendimento de paz e de felicidade. Não contrarie os pontos de vista dos seus interlocutores. Podemos ter luz em casa sem apagar a lâmpada dos vizinhos. Você é uma instituição com objetivos próprios dentro da vida, a grande instituição de Deus. Os amigos são seus clientes,
E se você procura ajudá-los, eles igualmente ajudarão a você. Se você sofreu derrotas e contratempos, apenas se deterá nisso se quiser. A divina providência jamais nos cerra as portas do trabalho. E se passamos ontem por fracassos e dificuldades em nossas realizações, o sol, a cada novo dia, nos convida a recomeçar. Então, meus amigos, essas são palavras dos nossos queridos companheiros Emmanuel, André Luiz, dessa última lição, Herculano Pires, principalmente do livro Na Era do Espírito, Francisco Cândido Xavier, José Herculano Pires, que assina como irmão Saulo, e espíritos diversos, como André Luiz, nessa última mensagem, mas principalmente Emmanuel, que fecha com chave de ouro aqui as nossas reflexões. Então, mais uma vez, eu convido a todos para lerem o nosso livro As Consolações da Filosofia Espírita, o consolo do conhecimento para uma época em transição. Eu escrevi esse livro, em particular, para todos aqueles que estavam sendo vitimados pela epidemia, pela pandemia do coronavírus. Então, eu falo sobre os filósofos antigos, sobre Platão, sobre Boécio, sobre Sêneca, principalmente os filósofos da escola estoica, que trataram das dores e do sofrimento humano de uma maneira portentosa. O imperador de Roma, Marco Aurélio, a mesma coisa, um filósofo estoico, o estoicismo como escola consoladora, abordada sob a luz da doutrina espírita. Então, as consolações da filosofia espírita, o consolo do conhecimento para uma época em transição, também está à disposição de todos vocês. Então, eu agradeço mais uma vez o amparo da espiritualidade da Casa dos Humildes, a sustentação espiritual que nós estamos tendo aqui dos nossos queridos companheiros, o Sávio e a Valéria, e mais uma vez agradeço a paciência de vocês por me ouvirem esse tempo todo. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade de nos passar tanta informação valiosa que nos ajuda no nosso dia a dia, Sônia. Ouvir lições dos mestres Emmanuel e Herculano Pires, né, são sempre muito importantes. Eles só ameaçam a quem já tem culpa e medo, não é? Porque, não é verdade? Então, vamos ouvir isso como conselhos que nos auxiliam e nos faz refletir. Isso. Ok. Vamos aos avisos finais. Orem pelas nossas vovozinhas da Casa dos Humildes, enquanto não podemos visitá-las presencialmente ainda. Recomendamos a todos que acessem na internet a nossa fanpage e o Instagram da nossa casa e os nossos canais do YouTube, Associação Espírita Casa dos Humildes, com as nossas reuniões públicas. Parece que o som foi desativado, então eu vou dizer de novo aqui. Recomendamos a todos que acessem a internet, a nossa fanpage e o Instagram da nossa casa, os nossos canais do YouTube, Associação Espírita Casa dos Humildes, com as nossas reuniões públicas e também o canal do Bruno Tavares, com programas diários e entrevistas. Na reunião de terça-feira, às 20 horas, teremos o palestrante Rinaldo Soares, do Centro Espírita O Bom Samaritano, que fará o estudo do Livro dos Espíritos. Todas as sextas-feiras do mês, às 20 horas, temos a noite de estudos da Casa dos Humildes, com os estudos das obras clássicas. Convido a todos agora, nesse momento, a fazer a prece para encerrarmos o nosso trabalho da tarde de hoje. Agradecemos ao Mestre Jesus por esse conforto espiritual que temos só em pensar nele, só em pedir e convocar a sua presença nos nossos lares e nos nossos corações. Desejo a todos um resto de domingo com muita paz e muita reflexão para nos ajudar nesse caminho, nesse esforço de sermos pessoas cada vez melhores.